Bom dia, o meu nome é Marques Diniz Cruzeiro e hoje eu vou falar sobre constelação familiar. Eu sou da Lender Book Company e estou fazendo um curso agora relacionado a isso, que tem uma disciplina que nos explica sobre a constelação familiar. Eu vou tentar fazer um depoimento pessoal com base na minha vivência, no que eu tive contato com a disciplina de terapia. Bom, o que eu percebo? O que é, na realidade, uma constelação familiar? Uma constelação familiar é um conjunto de pessoas que se agregaram, que no meu caso aqui eram 5 pessoas, formada por mãe, pai, filha, filho e filho, né? E que essas pessoas começaram a cooperar entre si, ou seja, formaram uma espécie de vínculo, no qual essa cooperação ela tem um objetivo de progressão individual e coletiva do núcleo familiar. Então, o que observam que durante esse contato mais próximo, em que todos dividem o mesmo espaço, todos adquirem uma função dentro desse espaço, e essa função ela é própria para o desenvolvimento pessoal e coletivo daquele grupo que criou aquele vínculo, né? Então, relações se formam, por exemplo, relações de afeto, relações de obediência, relações de trocas, de sinergia, o processo de comunicação entre as partes, do que eu sou, do que eu vou fazer, do que eu estou fazendo, né, do que eu estou trazendo para dentro de casa, né, do que eu estou comunicando e do que eu estou exercendo também como pessoa dentro da minha unidade familiar. Então se estabelecem embaraçamentos, né? Que eu chamo de embaraçamentos, embora esse termo ainda não estudei dentro da teoria, como sendo relações de trocas, em que essas relações estabelecem um determinado vínculo. Por exemplo, o ato de acordar, eu ligar uma lâmpada que dá acesso a uma iluminação que atinge uma janela de um dos quartos. Então, se isso ocorre e perturba uma das pessoas que está condicionada a dormir naquele horário, essa afetação pode gerar um problema de humor naquela pessoa e, ao mesmo tempo, uma acomodação em mim como uma necessidade em fazer com que eu utilize a lâmpada para alguma atividade que eu me disponha a fazer, como por exemplo de higienização bucal, no qual eu tenho que me preparar para ir para o trabalho. Então, eu comecei a observar há mais de 10 anos atrás essas ligações que se formavam. Por exemplo, eu levantar 6 horas da manhã e colocar no meu computador uma música de rock, sendo que tem outras pessoas dormindo. Então, que relações se formam quando eu exerço a minha vontade naquele momento de me identificar com o arquétipo musical que eu gosto, num horário em que irá afetar a harmonia das outras pessoas do meu convívio. Então, eu começo a observar, por exemplo, que a pia ela está limpa, está organizada, dentro da organização que a matriarca da casa estabeleceu para ter uma relação harmônica com todos. De repente, se eu tenho uma necessidade de tomar um copo de suco ou de refrigerante e eu estabeleço um vínculo no qual eu, após me saciar minha vontade, eu coloco esse copo dentro da pia e vou fazer uma outra ocupação, que tipo de relação eu estabeleço dentro do mental da matriarca, no qual que eu faço com que ela se afete ao ver o copo
e se sentir psicodependente em termos de estrutura funcional dentro da família, e ter o vínculo de se ajustar e trabalhar continuamente para deixar a casa em ordem. Então, as pessoas começam a se observar dentro das relações sociais que se formam dentro da família, e a partir dessas observações você começa a trabalhar o que o seu comportamento causa de efeito no outro. E a partir dessa relação você vai se ajustando. O que eu posso ceder no meu comportamento e o que o outro pode ceder no comportamento dele, que diz respeito ao outro, que as conexões elas vão se ajustando, elas vão deixando de ficarem emaranhadas, assim, todas cheias de confusão, para se tornar algo mais ou menos ordenado, né? Que faça um sentido lógico, que tenha um sentido de organização que você pode resolver em conflito. Então, o que eu comecei a observar? Se a fala se tornava agressiva, então eu comecei a notar o sentido, o porquê da necessidade verbal de agressão. Então eu comecei a observar que se eu comunicasse determinada estrutura de pensamento daquilo que eu sou, daquilo que eu atribuí para mim como personalidade, então como eu poderia fazer essa comunicação na família de forma que essa comunicação fosse compreendida e ao mesmo tempo não gerasse uma rivalidade dentro da família, de forma que a harmonia continuasse a cooperar dentro de casa. E as trocas, elas foram ficando cada vez mais harmônicas, né? As brigas pararam de deixar. Então, existia uma fase na família que as pessoas eram todas centradas, psicodependentes, econômicas do patriarca, porque ele apenas era o único que trabalhava e trazia recursos naturais para dentro de casa, e os demais eram ou estudantes ou pessoas que se vinculavam às atividades domésticas. Então, o que nós reparamos? Se eu estou numa fase em que eu preciso acumular recursos para fazer com que a dinâmica da minha casa ela esteja amparada dentro de um sentido de equilíbrio, então eu tenho que cooperar no sentido de cooperação que o meu custo seja diminuído em relação ao esforço de um que faz em torno do grupo. Então nós começamos a fazer atividades. Por exemplo, a casa havia necessidade de ser pintada. Então, nessa época, quando tinha a relação de um apenas, que trazia os recursos naturais, a gente se reuniu e chegou à conclusão de que deveríamos todos cooperar. Então, esse um tinha o dinheiro apenas para comprar os materiais de construção, que era a tinta, o rolo e o selador. Então, nessa época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a pesquisar como fazer com que o nosso sonho de ver a casa pintada pudesse ser realizado. Então nós começamos a testar o material na parede e vimos que nós tínhamos também capacidade para pintar, lixar a parede primeiro, pintar e passar o selador no ambiente interno para que nós pudéssemos viver dentro de uma harmonia também presente no ambiente. Então o que nós fizemos, cada um pegou uma função. Um limpava, o outro passava a tinta, o outro cuidava da alimentação para que chegasse no momento certo.
E a gente conseguiu fazer com que o nosso empreendimento chamado Lar ficasse dentro da qualidade que a gente desejava para o nosso sucesso como família, né? Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi estabelecendo uma relação de consumo e uma relação de troca, onde a gente tinha um patamar. A gente chega no início do mês, a gente sabe, a gente conta apenas, por exemplo, com $1.000 para a nossa sobrevivência até o final do mês. Então a gente não pensa em uma expansão de capital para fazer com que essa expansão atinja as nossas necessidades de benefício. O que a gente fazia? A gente, dentro do limite de $1.000 que a gente tinha de consumo dentro do lar, a gente estabelecia, por exemplo, com $1.000 é possível uma vez por semana, dentro da necessidade de 5 pessoas da família, comer uma pizza, de forma que todos ficam saciados, que no caso seriam 2 pizzas para a família. Então a gente verificava se a gente fosse tomar essas atitudes de ir a restaurantes e também de fazer, de comprar os materiais, a gente não teria condição de casar esses $1.000 ao final do período que a gente teria o recurso disponível. Então o que nós começamos a fazer? A pesquisa de como a gente poderia implementar essas comodidades dentro da família, de forma que a gente pudesse ter um padrão de vida ideal de uma classe média ou de uma classe alta, né? Então a gente aprendia a fazer os materiais e começou a comer a nossa pizza dentro da constância que a gente gostaria, da qualidade que se compraria também. Então, o que a gente começou? A criar um conjunto de situações em que o equilíbrio se tornava presente dentro da família. Chegamos à conclusão que o endividamento seria algo que poderia prejudicar a tranquilidade das pessoas que traziam os recursos para dentro da casa. Então, a gente começou a trabalhar em um sistema em que a gente diminuía as nossas necessidades para um padrão que fosse apenas estritamente necessário ao nosso desenvolvimento. Se quando algum elemento além da nossa capacidade fosse estabelecido como uma necessidade, então a gente buscava uma forma alternativa para fazer com que aquele elemento pudesse ser embutido dentro da nossa casa. A gente, por exemplo, não tinha condições de fazer um mobiliário que fosse embutido dentro da nossa casa. Então o que a gente buscou? A gente buscou uma alternativa no qual a gente pudesse ter as partes dos materiais e um sistema simples em que a gente contratava um montador. A gente conseguiu diminuir em 60%, 70% o custo dos móveis embutidos na minha casa, na minha residência. De forma que a gente conseguiu ter um padrão de desenvolvimento dentro do lar que fosse além do percebido no meu setor, porque eu moro em uma área de periferia, né? E hoje nós temos uma relação tanto harmônica no trato entre um e outro pessoa da família, e também temos uma relação harmônica em relação ao ambiente em que a gente está dentro da nossa casa. Então, outra coisa importante dentro da constelação familiar que eu observei são as pessoas que frequentam a família. É importante a gente, ao receber uma visita, ao receber uma pessoa que se hospede por algum tempo na sua casa, você verificar o tipo de vínculo que essa pessoa está se propondo a estabelecer com você, e o que ela traz de conhecimento e o que ela traz
de afetação dentro da família? Será que a fala dela ela gera mais harmonia ou gera mais distorção dessa harmonia? Será que ela consegue perceber as relações que se formam e a partir dessas relações elas desconstroem aquilo que não está emaranhado, ou ela gera o emaranhamento das relações da sua família? Então você tem que ficar tranquilo, desculpe, ao ponto de estabelecer um, um limite de conexão com o pensamento externo na proteção da sua família, do seu núcleo familiar. Então, deixa eu ver, o que mais que eu posso lembrar? Que às vezes as conexões que se formam, elas devem ser orientadas por um sentido de expansão daquilo, das nossas necessidades e conexões de realização. Então, se uma pessoa na família está insatisfeita e emaranhada com a condição social que ela está, a família aplica um incentivo no qual a pessoa começa a ter uma conexão, um estímulo com um caminho em que, se ela prosperar, ou seja, ela procurar estudar, ela vai conseguir chegar ao objetivo dela, né? Então, se uma pessoa está emaranhada, às vezes a gente tentar alocar essa pessoa para fazer com que ela aproxime do objetivo dela, vai fazer com que ela conquiste a sua casa, conquiste o seu espaço e ela possa desenvolver diante daquilo que ela se programou, né? E as relações vão se formando e vão se tonificando e fazendo com que o desenvolvimento familiar seja sustentável. Então, quando os filhos amadurecem, se casam e têm seus próprios lares, a família passa a se expandir, e essa expansão passa a ter uma conexão, geralmente aos finais de semana, em que a harmonia está presente dentro do lar, onde se centra toda a conexão familiar. Eu acho que é suficiente. Até uma próxima oportunidade. Me desculpe a minha rouquidão, às vezes acontece, e eu também estou saindo de uma gripe. E espero ter contribuído para as relações familiares de várias pessoas. Muito obrigado.